Sêmen sexado, como é produzido, quais as suas principais características e quais as suas principais recomendações. É sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje no Nitroata Responde. Se esse assunto te interessa, fica com a gente logo depois da vinheta. Fala pessoal, eu sou o Fábio e bem-vindos a mais um Nitroata Responde. Hoje nós vamos falar sobre sêmen sexado, as principais características, como ele é produzido, as principais utilizações, a diferença entre o sêmen convencional e o sexado. É um assunto que vem sendo muito cobrado da gente desde o finalzinho do ano passado e finalmente a gente vai trazer aqui. E aumentaram ainda as sugestões e pedidos para a gente trazer esse assunto, porque semana passada a gente trouxe um conteúdo aqui que era como armazenar de forma correta, né? Eu trouxe 3 dicas de como armazenar de forma correta para evitar prejuízo com sêmen sexado, embrião. Se você perdeu esse conteúdo, eu vou deixar aqui no card, só você clicar, você pode parar aqui o vídeo, clicar aqui no card e assistir esse vídeo, depois você vem aqui e continua, tá bom? Tá bem legal. Então, antes de a gente continuar, deixa seu like. A gente tem vários vídeos aqui já, toda semana a gente está trazendo um conteúdo diferente, toda semana. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, assim toda semana o YouTube vai estar te avisando de forma gratuita, você não paga nada para se inscrever, ajuda muita gente aqui no canal e compartilhando o conteúdo que a gente traz aqui, você também pode estar ajudando outras pessoas, assim como os conteúdos que nós temos aqui, já tem vários vídeos, pode ser relevante para você, para o seu negócio, para o seu dia a dia, também pode estar ajudando outras pessoas. Então, vamos compartilhar e vamos ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é o sêmen sexado? Né? Para você que é leigo, está começando agora e ouviu falar desse tal de sêmen sexado, vai começar a implantar a inseminação artificial na sua propriedade, o sêmen sexado nada mais é do que um sêmen que é predominantemente macho ou fêmea de acordo com o que você escolheu. Então, se você precisa de uma determinada época do ano que você, na sua estratégia, no seu planejamento, você precisa que nasça mais macho ou mais fêmea, você pode escolher esse tipo de produto, que é o sêmen sexado. Então, você escolhe um sêmen sexado fêmea para nascer mais fêmea, sêmen sexado macho para nascer mais macho. Normalmente o sêmen sexado fêmea é muito utilizado em rebanhos de leite e macho em rebanhos de corte, né? Onde a produção de machos seria mais interessante. Mas isso pode mudar de acordo também com a estratégia e com o mercado de cada cliente, de cada produtor. De repente você é um criador você é produtor de leite, mas você também vende tourinhos, vende touro gir, né, para reprodutor, ou você segura uma parte desses animais como tourinho para você. Então, você pode usar o sêmen sexado de macho de um determinado reprodutor, segurar ou vender esse animal como tourinho, né? Então, como que é produzido o sêmen sexado, né? O sêmen sexado, primeiro para ter o sêmen sexado, nós temos o sêmen convencional, né? Então, a partir do sêmen produzido, sêmen convencionalmente aí vendido no mercado, é produzido o sêmen sexado, que começou a ser produzido em escala a partir de 2006, mais ou menos, né? E é utilizada uma técnica chamada ciometria de fluxo. E o que é a técnica de ciometria de fluxo? É uma técnica que consiste basicamente em separar os espermatozoides baseado na diferença de DNA dos cromossomos X e Y. O cromossomo bovino, aí vai uma curiosidade, né? O cromossomo bovino X contém 3,8% mais DNA do que o cromossomo XY, tá? Então, baseado nessa diferença, essa técnica se baseia para poder fazer a separação do sêmen sexado macho ou fêmea, tá? E essa técnica é aplicada através de um equipamento chamado citômetro de fluxo, que é um equipamento parecido com esse. E aí, dentro desse equipamento, acontece
essa separação, que eu vou colocar aí na tela para vocês verem também como que funciona. Então o sêmen ele entra, né, o sêmen convencional ele entra dentro do equipamento. Os espermatozoides são submetidos a um corante fluorescente que adere no DNA, né, como se ele grudasse no DNA. Em seguida passa por um raio, né, um feixe de luz que identifica essa luz, né, esse líquido fluorescente, já separando, né, o DNA, o espermatozoide que recebeu esse líquido fluorescente reagiu à luz e automaticamente já é separado no recipiente adequado, seja o sêmen sexado macho ou fêmea, né? E no recipiente do meio que vocês estão vendo aí cinza é o descarte, o que não vai ser utilizado. E qual que é a diferença do sêmen sexado para o convencional? Primeiro que o sêmen sexado não passa por esse processo, o sêmen convencional não passa por esse processo, né? Ele é produzido, ele é retirado do produtor, lá pelo coletador, vai para o laboratório, passa pelo processo de industrialização, é congelado e aí vai para os estoques e aí distribuído para os representantes até chegar no seu botijão. E no sexado ele passa por todo esse processo que eu mostrei para vocês. Qual que é a diferença de um para o outro? Primeiro, a taxa de prenhez, né? O sêmen sexado ele tem uma taxa de concepção de 15 a 20% menor do que o sêmen convencional. E por que isso? Porque o sêmen sexado ele tem uma concentração de 2 milhões de espermatozoides por paleta. Então cada dose, né, que a gente chama de paleta, cada dose possui em torno de 2 milhões de espermatozoides viáveis por paleta, por dose. O sêmen convencional tem em torno de 20 milhões. Algumas poucas empresas trabalham com 30 milhões, 28 milhões, como é o caso da Cemex, que é a empresa que é parceira nossa. É uma das poucas empresas aqui, se não for a única aqui no Brasil, pelo menos, que trabalha com 30 milhões de espermatozoides, e é por isso que o sêmen da Cemex tem recebido vários elogios aí no mercado por se destacar exatamente pela taxa de prenhez, pela concepção, tá? Mas voltando ao assunto do sêmen sexado, muita gente pergunta então o seguinte, fala, Fábio, mas por que então eles não produzem o sêmen sexado igual ao sêmen convencional? Né? Eles não produzem o sêmen sexado com uns 20 milhões, 30 milhões de espermatozoides, porque fica muito caro. Imagine vocês que o processo, todo esse processo, ele é um processo muito caro e ele é muito lento ainda, né? Em torno de uma máquina dessa aí, com uma técnica de citometria de fluxo, ela produz em torno de 150 a 200 doses por dia. Num sêmen convencional, um touro só produz isso num dia, né? Então você imagina se nós temos aí 5, 6, 10 coletas dentro de uma central, nós vamos produzir aí 2.000, 3.000 doses, sei lá, 2.500 doses de diversos touros, né? No sêmen convencional. No sêmen sexado, ela só consegue produzir 150 a 200 doses por dia. Então é um processo muito caro, muito lento. Então se for concentrar uma paleta de sêmen sexado com a mesma quantidade de sêmen convencional, vai ficar muito caro, né? Hoje em dia o sêmen sexado tem variado um pouco, mas é em torno de 90 a 200 reais um sêmen sexado de um touro de boa qualidade, né? E então é uma diferença considerável, né? Então imagina se você colocar, em vez de 2 milhões, colocar 20 milhões, para quanto que não vai esse produto. É por isso que o sêmen sexado é indicado mais para novilha. E por que para novilha? Porque a novilha, ela não tem estresse de produção, ela não tem estresse de reprodução, ela não tem tanto desafio, né? Ela está com o trato reprodutivo intacto, né? Então ela não sofreu não está sofrendo nenhum desafio no seu dia a dia. Então é muito mais fácil um sêmen que aguenta menos desaforo, que tem muito, a concentração de espermatozoide muito diminuída, funcionar em novilha. Em alguns casos é recomendado em vacas com histórico reprodutivo bom, né? Aí você
vai de você consultar o seu consultor ou o seu médico veterinário e dentro da sua estratégia arriscar nesse animal, né? Então, em alguns pontos, em alguns casos isolados, dependendo da estratégia, sim, vale a pena usar em vaca, mas desde que seja feito com estratégia, tá? Que seja feito realmente, que se conheça essa vaca, conheça o histórico dessa vaca, porque senão fica muito oneroso, né? Qual é a porcentagem de acerto do semi-sexado? Então, por exemplo, se você escolher o semi-sexado fêmea, qual que é a chance de nascer fêmea? Qual que é a chance de nascer macho, né? Então, se você escolher o semi-sexado fêmea, por exemplo, que é o produto que mais é vendido, né? Hoje é vendido muito mais semi-sexado fêmea do que o macho. Aliás, hoje é usado em torno de 15 a 20% de semi-sexado no Brasil, né? De todas as doses que são vendidas no Brasil, de 15 a 20% é semi-sexado, tá? Então, essa técnica de ciometria de fluxo, ela garante de 85 a 95% de pureza, né, de certeza que vai nascer, que vai ter espermatozoide daquele sexo que você comprou, que você escolheu. Então, se você escolheu o semi-sexado de fêmea, a chance de nascer fêmea é de 85 a 95%. O máximo 95%, o mínimo 85%. Então as empresas de sêmias centrais garantem o mínimo, que é 85%. Mas nós já temos histórico de 90%, 92%, 95%, tá? Então se você tiver um resultado abaixo de 85%, você pode recorrer à sua empresa que está te fornecendo esse sêmen. A Semex garante 85%, então se isso não acontecer, a Semex repõe esse sêmen para você sem problema nenhum, sem burocracia nenhuma. Só que eu queria fazer uma observação em relação a isso. Por quê? Como o mínimo garantido pelas empresas hoje é 85%, se você comprar, por exemplo, uma dose, esses 85% pode estar nessa dose. Mas os outros 15% também pode estar nessa dose, porque você comprou uma dose. Então, nesse caso, você não vai ter garantia, você não tem como ser ressarcido. E outra coisa, vamos supor que você compre 10 doses. Lembra que eu falei que de 15 a 20% a taxa de prenhez é diminuída em relação ao semi-convencional? Né? Então, ele tem uma menor taxa de prenhez em relação ao semi-convencional. Então, se você compra 10 doses de semi-sexado, e você tem, vamos supor que você tem aí 40% na sua taxa de prenhez de 40%, você vai ter 4 doses, né? Você vai emprenhar 4 animais. Então desses 4 animais, dessas 4 doses que emprenharam, aí sim é que vai ser feita a leitura de quanto que nasceu de fêmea e quanto nasceu de macho. Porque não adianta de 10 doses que você comprou, você querer que nasça 9, 8 fêmeas. Não, é baseado em cima da taxa média de prenhez. Então se você tem uma taxa média se dessas 10, 4 emprenharam, dessas 4 você tem que ter pelo menos 3 fêmeas, correto? Porque se você tiver 2, vão ser 50% macho, 50% fêmea. Então você tem que ter pelo menos 3 para bater mais ou menos com o que as empresas garantem. Eu queria falar para vocês sobre a taxa de prenhez, é isso daí. E a correlação entre a garantia de nascer fêmea e macho. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Que é um produto um pouco diferente, né? Então usar em novilha, né? Tomar cuidado com protocolos, também não é indicado. Aliás, eu queria falar sobre isso também. Mas a gente vai falar sobre semi-sexado e protocolo num outro vídeo para não ficar muito extenso, tá? A gente traz um vídeo aqui só falando sobre semi-sexado em caso de protocolo. E quais são as limitações em relação ao semi-sexado? Eu já citei algumas, mas vamos dar uma concentrada aqui. Primeiro que é um produto um pouco mais caro, né? Então tomar cuidado, não dá para ser usado de forma indiscriminada, tem que ser usado com estratégia. Então se num determinado ano você fechou aí o ano com mais nascimento macho do que fêmea, você sabe que no ano que vem você vai ter um buraco na sua reprodução, um buraco na sua produção. Então é interessante que você entre com semi-sexado nos períodos mais frios do ano, porque você consegue também elevar sua taxa de prenhez, né? Nos períodos mais quentes do ano,
não é recomendado usar o sexado, justamente porque é um produto que aguenta menos desaforo, né? Tem menos concentração, então nos períodos mais frios que são indicados, né? As limitações são exatamente essa, é o preço e a taxa de concepção ser entre 15% a 20% menor em relação ao sêmen convencional. Por isso que tem que ser um produto que deve ser usado com estratégia. Uma outra dúvida também, que eu até anotei aqui, todos os touros, muita gente me pergunta isso, todos os touros, por que nem todos os touros têm sêmen sexado, né? A gente vê que, às vezes, olhando no catálogo, alguns touros têm opção de sexado e convencional e outros não têm. Nem todos os touros estão aptos a ter esse tipo de produto. Por quê? O espermatozoide desses touros, desse reprodutor, precisa ter um mínimo de critério que deve ser atendido para ter esse tipo de produto no mercado, que é um mínimo de motilidade, tá? Então tem vários critérios lá, um deles é a motilidade. Então ele tem que ter um mínimo aí, se eu não me engano, de 65% de motilidade, e se não passar nesses testes prévios, ele não vai para o mercado com sêmen sexado, tá? Muitas vezes tem touros aí, tem vários casos aí de touros que produzem sêmen de qualidade no sêmen convencional, mas no sexado ele já não passa nos critérios mínimos, tá bom? E aí vai uma dica extra, se você tem um problema muito grande aí com taxa de prenhez, você ainda não descobriu o motivo, por que não está emprenhando. Claro que sempre é interessante investigar com o veterinário, não ficar com achismo, achando que é uma coisa, achando que é outra, se você não investigou, né? Você precisa combater todos os itens que podem estar prejudicando. Mas uma dica aqui que você pode estar utilizando é, se você está tendo um problema e até você descobrir qual é esse problema, essa taxa de prenhez negativa, muito baixa no seu rebanho, você pode começar a olhar no mercado touros que têm sêmen sexado, mesmo que você vá usar o sêmen convencional, procure usar o touro que tem a opção de sêmen sexado, né? Porque se ele produziu sêmen sexado de boa qualidade, provavelmente o sêmen convencional também deve ser muito bom. Isso não é uma regra, tá? Como eu disse, tem touros que produzem excelente sêmen, excelente ejaculado de convencional e não atende os critérios mínimos para o sexado. Mas, em alguns casos, pode ser interessante até que você descubra o problema, tá bom? E um outro aspecto que pouca gente leva em consideração, mas é bastante válido você prestar atenção, é que você diminui a incidência de parto distóxico na sua propriedade. Ou seja, aqueles partos que precisa de auxílio. Se você tem muito problema de parto com auxílio, né, parto distóxico que a gente chama, as vacas, as bezerras estão enroscando demais, normalmente o que enrosca são os machos, né? Então se você tem uma incidência de nascimento de fêmeas no seu rebanho, essa porcentagem vai diminuir. Então é um problema que você vai também não eliminar, talvez não elimine, mas pode ser que até elimine, mas vai diminuir bastante, porque você vai ter uma concentração de nascimento de fêmea muito grande. E aí vale a pena estar fazendo conta, né? Até que esse problema seja resolvido, de repente vale a pena até você estar arriscando usar em vacas de primeira cria, até segunda cria, de repente o custo que você vai ter vai ser muito menor do que você está perdendo bezerro, ou até perdendo vaca, ou gastando com medicamento, com cirurgia e tudo mais. Então precisa, de novo, fazer conta com o seu veterinário e bolar uma estratégia para estar usando esse tipo de produto. Ou seja, resumindo o assunto, pessoal, sêmen sexado é para ser usado com critério e com estratégia. Sempre associe sêmen sexado com estratégia, com critério. O conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos, nos seus grupos. Esse conteúdo pode estar ajudando outras pessoas também. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, deixa aí nos comentários, vou ter o maior prazer de estar respondendo. Tá? A gente ainda vai trazer mais assuntos sobre o sêmen sexado,
né, como é usado em protocolo, vamos fazer conta, mas esse é um assunto para mais para frente. Nós temos bastante conteúdo para trazer aqui. Eu tô com uma listinha aqui nós temos eu tenho um caderninho aqui com listas de vários vídeos para a gente trazer durante o ano e a intenção é essa, tá bom? Então é isso aí. Não deixa de se inscrever, ativa o sininho de notificação, deixa seu like e não esquece de compartilhar com seus amigos. Até a próxima quinta-feira, mais um Nitroata Responde. Um grande abraço para vocês.